Agora nós vamos ver funções matemáticas, tá certo? Então vamos começar pela função ABS. O que é a função ABS? Vem de absolute. É um número absoluto. Então, por exemplo, 3, e aqui a função ABS do número. É um número sem sinal, módulo, né? Ó, se o número aqui for menos 3, ele continua sendo 3, tá? Uma função básica que só recebe um parâmetro, que é justamente um número, tá? Se eu botar aqui ABS de menos 25, ele vai retornar 25, ok? Então, bem tranquilo, né? Uma função bem tranquila. Agora tem uma função bacana que é o aleatório e o aleatório entre. O aleatório é uma função que não tem parâmetro. Ele gera um número aleatório entre 0 e 1. E o aleatório entre, ele gera um número entre um parâmetro inferior, por exemplo, entre 10, e entre um parâmetro superior, entre 10 e 20. Então ele sempre... Agora eu vou apertar, acho que é F8, F9, F9, né? Para recalcular. E eu vou ficar apertando F9 aqui, ó. E note que ele vai recalculando, ó. Então ele sempre vai dar um valor entre 10 e... Vou botar aqui, vou trocar aqui, vou botar entre 10 e 12. Ou vai dar 10, ou vai dar 11, ou vai dar 12. Ó. 10, 11, 12, tá? E aqui ele vai fazendo. Então aqui eu tenho, se eu quisesse utilizar a função aleatório, só assim, aleatório, para gerar um número inteiro, né? Um número entre, por exemplo, entre... Aqui, ó, vezes... Se eu botar vezes 10, eu estou gerando ela assim, ó. Não, F9, ó. Entre, ó. E não é mais entre 0 e 1, é entre 0, né? E 10, né? Porque ele vai até... Estou multiplicando por 10. Tá certo? Mas se eu quiser, isso aqui seria o mesmo que eu fazer isso daqui, né? 0 e 10. Então, para isso que foi criado essa função aleatório entre. Oh, perdão, gente, eu fiz errado aqui. Foi para isso que foi criada essa função aleatório entre, para eu não ter que me estressar com isso daqui, ok? Vamos lá, arred. Arred, ele arredonda um número. Então, vamos pegar um número aqui, 12,54. Aí agora eu vou fazer um arred desse número aqui. E o segundo parâmetro é o número de casas decimais. Uma. Note que ele ficou 12,5. E se esse número aqui fosse 12,55? Aí ele já passaria para 6, tá? Então, ele vai arredondar sempre assim. Ok? É a mesma coisa que eu pegar esse número aqui, ó, 12,55, e diminuir o número de casas decimais, ó. Tá vendo? Porém, olha só, é igual a esse daqui vezes 2. Dá 25,2. É igual a esse daqui vezes 2. 25,1. Tá? Aqui o número é 12, se eu aumentar o número de casas decimais, é 12,60. Aqui, se eu aumentar o número de casas decimais, é 12,55. Então, tem que tomar cuidado e a gente tem que ter ciência disso. Se eu estou usando uma função de arredondamento, eu estou arredondando mesmo. Acabou. Ele não trunca, ele arredonda. Tanto que se ele truncasse, o que ele faria? Ele deixaria 5, ok? Ele está arredondando. E arredondando mesmo. É uma casa depois da vírgula e fim de papo. Tá certo? Eu tenho uma outra função
que é a função int, que traz a parte inteira do número. Então vamos ver aqui a função int desse cara aqui. Int desse cara aqui. É o inteiro do número. Ó. Pode ver que eu deixei até as duas casas depois da vírgula. É a parte inteira do número. Isso aqui poderia ser 9, tá? 99. Ó. É a parte inteira do número. Uma outra função que eu tenho é o mod. O mod, ele retorna o resto da divisão. Então, eu até vou usar o mesmo exemplo que está na apostila. Que eu botei aqui 21. Aqui eu botei 5. Aqui eu vou tirar esse coisa aqui que tá... Aqui, tá? 21, 5 e o outro eu botei 21, 3. Certo? E aqui eu usei o mod. Mod daqui. Desse cara aqui, dividido... Perdão, dividido não. Ponto e vírgula. O segundo parâmetro aqui é o divisor. Tá aqui. Pronto. Hã? Ah, tá. Formato de... Eu estava usando para outras coisas, tá, gente? É por isso que essa coluna estava formatada para data, tá? Por isso é que deu aquele chabuzinho ali. Tá? Ó. Ele traz o resto da divisão. Mas o que é esse resto da divisão? Quanto é 21 dividido por 5? É 4,2, pô. Então por que ele trouxe 1? Aí a gente entende. Quando a gente fala de mod, a gente precisa entender assim, ó. 21 laranjas eu vou dividir entre 5 pessoas. Eu vou dar, pegar uma, e assim eu vou. Eu vou dar 4 laranjas para cada um, vai sobrar uma laranja na minha mão. Sobra uma. Se eu tiver 3 pessoas para dividir, não sobra nenhuma. É isso que ele está falando, tá? Essa sobra é isso. É bem isso mesmo. Tá certo? E a função, não seria a função inversa, mas seria, digamos, uma função complementar, seria o quociente. O quociente, ele me traz, olha lá, quociente 4. Quociente me diz quantos cada, me traz a parte inteira, eu vou até aumentar aqui agora, né? Ó, me traz a parte inteira da divisão. E o mod me traz o resto da divisão, quantos vão sobrar. Se aqui fosse 22, sobrariam 2. E se aqui fosse 22, aqui sobraria 1. Entenderam? Então, essa é, se eu somar, se eu pegar o mod vezes o numerador, né? O quociente vezes o numerador mais o mod, vai me dar o valor original, o valor lá grande. Tá certo? Então, às vezes eu preciso saber a parte inteira, às vezes eu preciso saber só o quanto sobrou. Vai depender do escopo do teu projeto, vai depender do que... Essas funções, se eu disser para ti que eu uso pra caramba, eu tô mentindo, tá? Mas são funções que existem, eu acho que são funções bem interessantes. Talvez para mim não tenha tanta serventia, mas para outras pessoas com certeza deve ter, tá? Eu vou excluir essas colunas para pegar colunas com a formatação padrão. Potência. O que é potência? É assim, né? 2 na terceira, sendo que terceira é... Cadê? Nem tem aqui, tem. Acho que tem como... Aqui, né? É assim, né? 2 na terceira. Isso é uma potência. Esse aqui é o índice, né? O índice da potência, tá? É a potência. Esse aqui é o número. Como é que eu calculo isso? O que é isso daqui? Isso aqui é igual 2 vezes 2 vezes 2. É 2 vezes 2, 3 vezes. Tá bom? Então, a fórmula da potência é potência... Ah, tá. Deixa eu botar o número 2 aqui, né? A fórmula da potência é potência, o número e a potência. Pronto. É fácil, é tranquilo. Certo? É bem
Tranquilo. Raiz quadrada. Raiz quadrada é chato, né? Raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 vezes 4 é 16. Beleza? Então tá, raiz quadrada 16 é 4. Então, igual raiz desse cara aqui. Aqui. É isso daí. Bem simples. Aí, tem uma história que eu vou ver se eu consigo colar a imagem aqui. Tá aqui. Que é essa coisa aqui, de que a raiz, eu falei lá, acho que na primeira videoaula eu falei que a radiciação é o inverso da potência, assim como a multiplicação é o inverso da divisão e a adição é o inverso da subtração. Então, o que a gente pode imaginar? Isso aqui é a raiz, certo? A raiz é de índice n. Quando a gente escreve raiz quadrada, que o índice é 2, a gente não coloca o 2. Se não está escrito é 2. Agora, se não for 2, aí tem que colocar. Então, eu dizer que a raiz de um índice n de um número a é a mesma coisa que o a elevado ao inverso do número do índice da raiz. 1 sobre o número do índice. Isso é calcular a raiz. Então, se eu estou calculando a raiz quadrada de 16, eu digo que é 4, a raiz quadrada de 16 é igual à potência de 16 elevado a 1 sobre, no caso, 2, que é o índice da raiz. E vai dar o mesmo 4. Então, com isso, eu consigo calcular nesse parâmetro aqui, ó, que seria a potência, ou melhor dizendo, aqui, neste cara aqui, digamos que eu quisesse calcular a raiz de índice 2, né? Ó. Agora eu quero a raiz de índice 3. A raiz de índice 3 de 16 é isso daqui. Por quê? Porque esse cara aqui, elevado a 3, é igual a 16, tá? Então, a raiz de índice 3, ou a raiz cúbica de 16, é 2,51. Por quê? A raiz de índice cúbico, a raiz cúbica de 16 é 2,51, porque 2,51 elevado a 3 é 16. Então, com isso a gente consegue identificar bem a questão da potência e conseguimos, então, calcular qualquer raiz de qualquer índice. Tá? É só elevar o número ao inverso do índice da raiz. Próxima função que tem na apostila é a função soma. E a função soma é uma função bem tranquila. A gente não tem que se estressar com ela. Eu vou gerar uns números aqui. Tá? Eu vou gerar uns números qualquer aqui, tá? Pronto, deixa esses números assim, tá bom? E aqui, note que quando eu seleciono tudo aqui, ele já me dá a soma aqui embaixo, né? Mas tudo bem. Vamos fazer a soma. É igual a soma. E aí aqui a soma tem número 1, número 2, número 3, número 4, e assim, e por aí vai. Eu poderia fazer aqui, ó, número 1, número 2, número 3, número 4, tá? Lá no curso a gente já viu a questão dos intervalos. Então, quando eu arrasto e solto, eu digo que é um intervalo. Então, a soma, aqui, ó, intervalo começa no B2 e termina no B14. Tá lá. Se eu pegar aqui, vocês olharem que aqui o valor é igual. Se eu tivesse números para cá também, eu poderia dizer que a minha soma começa em B2, mas vai até o C14. Então, eu estaria pegando esse intervalo, certo?
E digamos que eu quisesse fazer a soma de um determinado de intervalos. Eu poderia escrever assim, soma, opa, aqui. Então é desse intervalo, aí aqui terminou o meu primeiro intervalo, ponto e vírgula. Aqui o meu segundo intervalo, ponto e vírgula. Aqui o meu terceiro intervalo, ponto e vírgula. Aqui o meu quarto intervalo. Fechei, pronto, somei. Entenda que esses intervalos aqui, tá? Tá marcado com os números aqui, né? Com as cores, perdão. Esses intervalos eu estou fazendo eles aqui, mas, assim, a gente entende que isso aqui poderia vir de planilhas separadas e até de pastas de trabalho separadas, tá certo? De arquivos separados. Intervalos não consecutivos, sem problema nenhum. Além da soma, eu tenho a soma quad. A soma me dá uma soma. A soma quad soma os quadrados dos números. É isso aí mesmo. Olha lá. Vamos pegar aqui, ó. 2, 3. Ou 4 e 5. Pronto. 4 e 5. Qual é a soma de 4 e 5? 9, né? É isso aí. Quanto é 4 ao quadrado? Vou até usar aqui, ó, potência, tá? Vou até usar a potência pra gente... Aqui. Certo? Qual é a soma daqueles dois? 41, correto? E agora a soma quad. Ok? A soma quad, ela soma o quadrado dos números. E aí eu até fiz uma brincadeira na apostila falando de Pitágoras, né? Pitágoras, vocês devem ter ouvido falar, né? Deve ter estudado no colégio. Quem não estudou, não tem problema nenhum. Você não sabe, isso é uma informação legal, mas tranquilo. Pitágoras é um matemático e ele descobriu a fórmula de como calcular o valor da hipotenusa em um triângulo retângulo. Tá aqui o triângulo retângulo. Esse aqui é um triângulo retângulo. A hipotenusa, cateto e o outro cateto. Certo? E existe um monte de conta que é feita aqui dentro. Os catetos são os dois lados que formam o ângulo reto, o ângulo de 90 graus, e o outro lado é a hipotenusa. Bom, se eu tiver um cateto 1 com valor de 3, por exemplo, um cateto 2 com valor... Opa, vamos escrever direitinho. E um cateto 2 com valor de 4, qual seria o valor da hipotenusa? Pitágoras disse que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou soma dos quadrados eu tenho. Soma quad. Soma dos quadrados. E aí a pessoa esquece de botar o parênteses, né? Soma quad e aqui. Beleza. O quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados do cateto. O quadrado da hipotenusa. Então quer dizer que a hipotenusa é a raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos. Está aqui. Pronto. Aí, calculei a hipotenusa. Eu posso alterar os meus catetos aqui e vou ter outros valores para a hipotenusa. Só para a gente ver que existe algumas funções, algumas funcionalidades, algumas coisas que a gente pode estar fazendo com o Excel. Tá certo? Eu vou dar uma olhada aqui se tem, estou dando uma olhada a ver se tem muito mais. Não, tem mais só a função soma, a soma si e a soma cis, tá? Então vamos lá, soma. Eu vou dar uma pausa no vídeo e vou preencher uma tabelinha, tá? E como mágica, a tabela aparece preenchida. Bom, vamos lá. Eu tenho aqui contas, tá? O valor dessas contas e quem foi que fez o pagamento. E agora eu vou fazer um soma-si. Como é que funciona a função soma-si? Vamos dar uma espiadinha nela, tá?
Vou botar aqui, ó. Total que o João pagou, tá? Total que o João pagou. Quero saber o quanto que o João pagou. Certo. Vamos lá, vamos pegar a função. Vamos procurar aqui. Ver se a gente acha uma... Botar tudo. Vamos pesquisar aqui o soma-si. Ver se a gente acha. Soma-sis é o soma.si, né? Eu acho que é ponto, não, é soma-si mesmo. Soma-si. Soma-si não veio. Enfim, é igual soma-si. Aqui. Soma-si. Intervalo, critérios e o intervalo da soma. Ou seja, o intervalo onde eu vou aplicar os meus critérios e depois o intervalo em que eu vou somar. Então, qual é o intervalo em que eu vou aplicar os meus critérios? Eu quero saber o que o João pagou. Então, é aqui. Aqui é onde eu vou verificar. E o que eu vou verificar? Eu vou verificar se o nome é João. E aonde que eu vou somar? Eu vou somar aqui nos valores. Pronto. 269. Aí você olha, pensa e diz, não, tá errado. Não é 269, porque tá faltando os 900 lá. É 1169. Acho que é isso, né? Se eu errei a soma, vocês me desculpem. Porém, aqui está escrito João. Eu vou mudar, eu vou, em vez de botar João assim, ó, eu vou botar João assim. Então, note que ele não está fazendo distinção de maiúsculas e minúsculas. Porém, A com tio não é A sem tio, tá? Então, isso aí ele já verifica. Pronto, 1169. Então, eu estou vendo aqui o total que o João pagou. O que eu fiz aqui? Eu calculei dentro desse cara aqui todos os que foram iguais a João. E aí somei. E como é que ele faz isso? Ele pega esse daqui e verifica. Eu defini, olha só, eu defini que esse aqui é o intervalo de teste. E esse aqui é o de soma, tá? Então ele vai pegar o primeiro intervalo de... Vamos fazer assim, vamos pegar isso daqui, ó. Vamos botar aqui, ó. E olha lá. Tá certo? Então, note que eu não tenho que estar um do lado do outro não, tá? O que tem que acontecer é o seguinte. O primeiro, ele pegou o primeiro, coisa, verificou. Ele vai no intervalo de soma e pega o primeiro e soma. Ele começa com 0, entendeu? Aí ele verifica. Satisfaz a condição? Qual é a condição? Tem que ser igual a João. Então ele soma. Passa para o próximo. Satisfaz a condição? Não. Então não soma. Passa para o próximo. E assim ele vai percorrendo tudo. Se aqui na fórmula eu mudar, aqui ó, o meu critério de soma, diminuir, eu vou tirar aqueles 900, tá? Ele mesmo assim continua, ele vai descendo aqui, ele desce lá, ele não quer nem saber. Ó, certo? Agora eu vou fazer assim, agora eu vou diminuir aqui, ó. Pronto, eu já perdi. Por quê? Porque ele vai fazer a verificação 1, 2, 3, 4 vezes. Aqui ele não sabe que existe. Ele não sabe que ele tem que fazer a verificação. Então, esse é um, como é que eu vou dizer? É um ponto que a gente tem que se preocupar, tá? Principalmente se eu estiver tomando informações de tabelas diferentes, tá? Porque eu posso ter tabelas diferentes com informações diferentes. Não posso? Eu posso ter uma tabela com os municípios do meu estado, por exemplo, e os municípios e o valor arrecadado de ICMS. E eu posso ter uma outra tabela com os municípios e o gasto com não sei o que, sei lá, um gasto qualquer. E eu quero somar todos os municípios, todos os gastos dos municípios que tiveram recolhimento de ICMS maior do que tal. O que eu tenho que verificar? Que o meu intervalo de verificação
tá? Ele tem que estar igual, na mesma ordem, nas duas tabelas. Tá? Então eu tenho que ver essa conformidade e não há problema nenhum. Eu não preciso gerar uma terceira tabela para fazer esse trabalho, desde que ambas tenham a mesma conformidade. E seguindo isso, ainda tem o soma-sis. O soma-sis é igual ao soma-si, só que eu estabeleço mais de um critério. Por exemplo, eu quero saber as contas que o João pagou e que eram mais de, vamos botar aqui, R$100. Tá? Então aqui vai ser o quê? Vamos lá, vamos mudar aqui. Vamos apagar isso aqui, né? Vamos pegar esse cara, vamos botar aqui do lado, tá? Vocês já viram que pode ser em local diferente. Eu vou botar aqui só para ficar mais confortável. Então é soma cis, onde eu tenho, primeiro, intervalo de soma. Ó, primeiro intervalo de soma, aqui, pronto. Aí, certo, critérios, aqui. É João. Certo. Segundo intervalo, esse. Qual é o critério? É maior que 100, né? A gente definiu que era isso. Não está tentando, você digita 1 igual a 1 dividido por 1, a célula mostra 2. Espera aí, aqui tá, tudo bem. Intervalo, critérios 2. Ah, aqui, tá, desculpa, gente, aqui, ó. Eu tenho que botar, tem que ser literal, tá? Eu que fiz caca aqui. Então, vamos lá. Intervalo de soma. Tá aqui. Intervalo dos critérios 1. Tá aqui. Critério 1. Aqui vou aumentar aqui para a gente ver por que deu 0. Tá? Intervalo do critério 2. Ah, não. Intervalo do critério 2 não é esse aqui, ó. Oh, desculpa, hein, gente. Intervalo do critério 2 é esse daqui, pô. Tá lá. Então, note que ele vai somar esse, mais esse não, mais esse. 900 mais 180 aqui embaixo, ó, dá uma soma de 1080. Certo? Então, soma cis e a gente dá uma terminada aí com as funções matemáticas. Para o próximo vídeo aula, a gente vai ver as funções estatísticas, tá certo? Obrigado a você que está acompanhando até aqui, tá? Curte o canal aí para quando eu colocar vídeo novo você receber uma mensagem, né? E sugere, tá? Tem dúvida? Entre em contato pelo site, faz pergunta. Ah, eu gostaria muito de aprender tal coisa. Eu quero fazer isso e não consigo. Sugere, pergunta. Tá? Pergunta que eu vou fazer o possível para te ajudar. Tá certo? Eu respondo todos os contatos que são feitos. Tá bom? Um abraço para você, hein?